Elliot Ludwig de Pop Playtime versus William Afton de Five Nights at Freddy's. Quem é o maior vilão de todos os tempos? Hoje, pessoas, nós vamos fazer um embate um tanto quanto diferente, que é a respeito dessas duas franquias. Quem você acha que é o maior vilão? Comenta aí que eu quero saber, e vamos então para este vídeo um tanto quanto diferente que eu estou aqui propondo hoje para vocês. Vai ser um negócio bem interessante da gente ver como que as duas histórias estão andando, mas também explicar algumas coisas interessantes desses dois vilões. Então, pessoas, deixa o gostei, se inscreva no canal, ativa o sino para vocês não perderem nada do que tá acontecendo aqui. São vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Tem muita coisa legal aqui no canal, tenho certeza que vocês vão curtir. Então, pessoas, sem mais enrolações, vamos ver então quem é o maior vilão. Seria Elliot Ludwig, dono da Playtime Company, ou William Afton, antigo dono da Fazbear Entertainment? Povo do meu coração, estou aqui para avisar vocês que está tendo a Black Friday na loja. Já quero avisar vocês que é o seguinte, aproveita a promoção, nós temos estampa nova lá, coisa linda do pai, e o desconto já tá nos produtos, tá? Só ir lá e comprar que já tá com produto com 25, 30%, nós tá indo, ó, pra acabar o estoque. E eu já tô avisando por quê? Nós vamos encerrar esta linha aqui também. Todas as outras estão disponíveis no site, a gente liberou tudo, estampa que foi excluída tá trazendo de volta, tudo, porque depois de dezembro nós vamos limpar o estoque inteiro. Então vá agora na loja, aproveita a promoção da Black Friday, que tá da hora, chegou aqui as estampas novas, e vá lá na loja pra você aproveitar que até dezembro vai estar ainda disponível, depois vai tudo embora. Não perde tempo, aproveita a promo da Black Friday, desconto na loja inteira. A primeira coisa que eu quero falar pra vocês é que ambos os jogos ainda terão novas sequências no futuro, ou seja, Pop Playtime ainda terão novos jogos, novos capítulos, e Five Nights at Freddy's ainda terá novos jogos no futuro. Não só jogos, mas também filmes e livros que podem fazer com que a contagem desse vídeo mude depois no futuro, ou também até outras interpretações de vítimas também possam ser adicionadas aqui no futuro. Bem, cabe que Elliot Ludwig não é meio que considerado um vilão, mas na minha cabeça e na minha interpretação, pelo menos, de tudo que nós vimos até agora em Pop Playtime, ele é o dono, ele é o responsável e também chefe de toda a Playtime Company, ou seja, ele também tem suas mãos cheias de sangue. E é claro, William Afton também é o dono da Fazbear Entertainment e muita coisa de ruim aconteceu lá, e é claro que foi pelas mãos dele. Ele pode não ser o principal dono, mas se vocês lembram, na história de FNAF, ele teve uma sociedade com o Harry e Emily, que eles criaram a Fazbear Entertainment e a Fredbear's Family Diner, depois a Freddy Fazbear Pizza, e assim foi aumentando as franquias até virar esse império absurdo onde os animatrônicos ganham vida à noite e acabam fazendo coisas ruins. Eu não vou contar as vítimas dos animatrônicos, eu vou contar as vítimas do próprio William Afton. Mesma coisa para o Elliot Ludwig, eu não vou contar as vítimas das suas criações, mas eu vou contar sim as coisas que ele diretamente está envolvido e que causou muito problema e também fez com que a Playtime Company agora criasse monstros absurdos. E também por todos os experimentos que rolaram lá dentro. Então vamos dar um paralelo geral de quem são esses dois personagens. Primeiramente, o Elliot Ludwig, ele é o dono e também criador e cofundador da Playtime Company, onde ele teve o sonho de fazer brinquedos para alegrar o sorriso das crianças e fazer com que essa felicidade fosse passada para o país inteiro. Elliot Ludwig, ele acabou projetando tudo que a gente viu dentro da fábrica, ou pelo menos são ideias que ele teve desde a época do passado. Aparentemente, Playtime Company foi fundada na década de 60 e desde lá Elliot Ludwig acabou fazendo os brinquedos junto com outros artistas, costureiras e várias outras pessoas também de designs, engenheiros, que acabaram criando todo o conceito de vários brinquedos ao decorrer dos anos, sendo o primeiro brinquedo a Pop, que é praticamente uma boneca de porcelana que a gente descobriu no jogo que ela está viva. Não só ela também está viva, mas outras criações da Playtime Company também estão andando por aí por conta da Bigger Bodies Initiative. Então nós vimos brinquedos que surgiram nos anos 80, como o próprio Huggy Wuggy, os Smiling Critters e também a Mommy Long Legs. E agora nós vamos ainda ver Yarnaby, Nightmare Critters e várias outras linhas de brinquedos que estão dentro do guarda-chuva Playtime Company
e que possivelmente podem ter virado algum bicho no futuro da Bigger Bodies Initiative. Isso porque no livro de Pop Playtime, que eu acho que eu vou ter que trazer para vocês, que é muito importante, é descrito que em um momento da fábrica, todos os brinquedos passaram pela Bigger Bodies Initiative. Ou seja, é muito provável que as crianças que eles acabaram tendo o projeto do berçário acabou virando, né, justamente um experimento, e as crianças passavam pela triagem e faziam justamente depois com que elas, as descartáveis ou as talvez as mais bem-sucedidas nos testes que eram aplicados lá dentro, como experimentos dentro da Playtime Company. Pois caso vocês não saibam, na própria introdução do capítulo 3 é dito que o Elliot Ludwig acabou criando esse projeto do berçário para justamente fazer com que os seus funcionários adotassem as crianças, ou esse projeto de adoção pudesse ser espalhado para outros adultos em outros países. E com isso acabou aumentando o círculo de crianças ali entrando dentro da fábrica e também colocando muitas delas à disposição dos experimentos que eram feitos lá dentro. O que eu quero falar para vocês é o seguinte: o Elliot Ludwig ele montou o berçário pelo menos ali na década de 60, 70, que foi o projeto dele, por conta que é até mostrado uma fita no capítulo 2, dizendo que por conta dele ter perdido a filha, ele acabou reacendendo a chama de tentar fazer com que cada criança tivesse um sorriso pelo futuro, pelas suas criações que poderiam mudar a vida de cada criança. E dentro da mesa, ali na sala, guardado bem específico, já tem anotações do próprio Elliot Ludwig falando do experimento 800, e lá vai pedrada. Então, o que a gente pode começar a contar é o seguinte: ele parecia ser um homem bem intencionado e bonzinho, mas por trás dos panos, pode ser que ele esteja envolvido no esquema justamente dos experimentos, e ele sabia que esses experimentos acabaram saindo. Não dá pra saber se os experimentos foram feitos pelo próprio Elliot, a gente não sabe se ele tá vivo ainda, mas é bem nítido que ele sabia o que tava rolando por conta de toda a parte, assim, subterrânea que ele sabia que estava sendo feita, de todos os experimentos sendo guardados lá embaixo. Ou seja, o Elliot sabia o que estava acontecendo. E também no próprio capítulo 3 nós temos o conhecimento de que a polícia foi atrás justamente de coisas suspeitas que o Elliot acabava fazendo. Justamente acabaram encontrando uma ossada de criança em uma das malas dentro da sua casa. Mesmo a empresa passando um pano enorme pro cara, não dá pra falar que ele é Jack, porque ele tem as crianças escondidas no orfanato dentro da sua própria empresa. Acham uma ossada de criança dentro de uma das malas da própria casa dele. Ele pelo menos tem o conhecimento de 800 e poucos experimentos. Se cada experimento utilizava uma criança, então, gente, a contagem de vítimas do Elliot Ludwig pode facilmente passar de 800 para 900 crianças. Ou talvez até funcionários, igual nós vimos na fita do Bron, onde Elliot Ludwig sabia que estava sendo conduzido esse tipo de coisa. Pois, novamente, ele é o dono da empresa, ele sabe o que estava acontecendo, e até também o NMR, que é um cara da engenharia, estava justamente pedindo autorização do financeiro junto com o Elliot Ludwig. Isso é um arquivo que nós encontramos lá no capítulo 2, dizendo para fazer as escavações não só para o orfanato, mas para mais coisas mais embaixo. Então pensa comigo aqui, ele fez os experimentos, ele sabia do que estava rolando, possivelmente utilizava crianças e até funcionários. Talvez algum funcionário que falou demais, talvez alguém que abriu a boca, ou talvez alguém que ele quisesse simplesmente se tirasse do caminho. Não dá pra saber exatamente se o próprio Elliot conduziu esses experimentos, porque que nem nós vimos no Bigger Bodies Initiative, o Dr. Harlan Sawyer, que praticamente criou o Bigger Bodies Initiative, fazendo com que agora as crianças ficassem nos corpos maiores. Mas é também fato que o Elliot Ludwig conduziu pesquisas e experimentos antes da Bigger Bodies também. Pelo que dá a entender, a Bigger Bodies começou no número 1000, e eles começaram a fazer até o 1300 e pouco. Ou seja, depois do Elliot Ludwig, agora na mão do Harlan Sawyer, deve ter ido mais 300 crianças aí de embrulho. E antes do Harlan Sawyer pode ser o próprio Elliot Ludwig, mostrando que ele tentou fazer alguma coisa para ressuscitar sua filha. Possivelmente pode ser a Pop, nós não sabemos disso ainda. Mas o que é fato é, as crianças já passavam pelos experimentos, todo o complexo do orfanato foi aprovado pelo Elliot, e também a parte das pesquisas mais embaixo foi feita também por ele.
ele. Então, gente, são centenas e mais centenas de vítimas, mostrando que ele era não só um cara muito influente, mas também pagava de bom moço. Ele é o pior tipo de vilão, ele é o mais safado ainda que existe. Que ele quer ser o bonzinho, ele tá mostrando o negócio do bem pra sociedade, pras pessoas ali, pra adotarem crianças, mas por trás dos panos, ele estava lá pegando crianças rejeitadas, crianças excluídas e também até crianças que eram muito bem dotadas para outros experimentos e justamente entregava ali na mão do açougue pra fazer as paradas acontecerem com os experimentos, que foi depois até reutilizado na Bigger Bodies Initiative. Agora vamos para o William Afton, o grande vilão de Five Nights at Freddy's. Diferente do Elliot Ludwig, que fez praticamente as crianças virarem o produto, virarem a carne de dentro dos brinquedos ou dos seus experimentos, o William Afton ele já foi mais relaxado, mas também ele tinha esse negócio da sede, da ganância, por conta da inveja que ele sentia do seu amigo. Que nem eu falei pra vocês, o William Afton e Harry Emily, eles eram sócios da Fazbear Entertainment, fundada lá em 1983. Talvez alguns anos antes já tinha alguma organização que eles trabalhavam juntos, mas pelo que dá a entender, tudo em 83 mesmo. Ainda mais que a Fredbear's Family Diner nasce esse ano, e aí as criações do seu sócio até então amigo chamavam bem mais a atenção do que o que ele tentava fazer com seus animatrônicos ou até se vestir de Spring Bonnie. É aí então que ele acaba planejando uma vingança por conta de tudo que ele estava passando, de ser somente a sombra do seu amigo. Num lapso de loucura e ainda mais por desejo de tentar ser maior e ser melhor, ele mata a filha do seu amigo. Isso ainda em 1983. Então aconteceu todas as coisas ruins, né, que nós já sabemos. O lugar foi fechado também por conta do próprio filho do homem por trás do ruim ter sido colocado na boca do Fredbear pelo irmão mais velho. Michael Afton acaba colocando a criança chorona ali dentro da boca, e aí acontece também mais uma vítima, mas dessa vez o William Afton não fez nada para isso acontecer. Talvez por ele ser um pai ruim, talvez por ele ser irresponsável, a gente pode colocar como indiretamente, mas que nem eu falei, eu ia colocar só as coisas que a pessoa mesmo estaria envolvida. Então a morte da criança chorona não conta. Depois nós temos justamente em 1985, ainda na Freddy Fazbear Pizza, o William Afton cada vez mais sorto no mundo, e ele acaba tirando a vida de Gabriel, Jeremy, Suzy, Fritz e Cassidy, fazendo assim então mais 5 vítimas, conhecido como Missing Children Incident. E ele depois acaba colocando os corpos dessas crianças dentro dos animatrônicos ali na época, para ele justamente limpar as evidências para ele não ser pego. Então nós já temos aí 6 crianças ao todo que esse cara acabou fazendo essas coisas ruins dentro da pizzaria. O que era para ser um lugar de entretenimento e alegria, não só para os adultos poderem comer uma pizza e ficarem ali vendo as crianças se divertirem em um ambiente, entre grandes e enormes aspas, seguro, mas também para colocar sorrisos e também aquela coisa de alegrar a vida das crianças. É praticamente a mesma coisa que o Elliot Ludwig. Mas uma coisa que o William Afton tem e quer muito é reconhecimento e ser melhor do que o seu próprio amigo. O William Afton ele sempre deu esse tom, essa cara de ser esse cara que quer ser melhor que os outros, quer estar na frente dos outros, quer estar 3, 4 passos na frente. Então dá a entender que enquanto o Elliot ele é um cara mais, vamos por assim, industrial da parada, colocando as crianças quase no moedor de carne, William Afton ele fazia as vítimas com as suas próprias mãos, pegando uma faca ou talvez pegando as mãos assim do animatrônico e torcendo a cabeça. Nós não sabemos como ele matou as crianças, principalmente ali no MCI, ou até a própria Charlie, mas o que dá a entender que é com uma faca, porque igual nós vimos no filme, ele de Spring Bonnie, não pensando 2 vezes em descer a peixeira na própria filha. Mas vamos lá, ainda temos mais crianças que morreram, mas dessa vez em 1987. Isso porque no FNAF 2 o William Afton acaba pegando, fazendo mais vítimas e escondendo os corpos nos pontos cegos das câmeras. Essas crianças infelizmente não tiveram o nome revelado, mas as almas dessas crianças acabaram possuindo Toy Freddy, Toy Bonnie, Toy Chica, Mangle e Balloon Boy, que são os animatrônicos que começam a mexer e ficar avariados e bugados. Aí você se pergunta, mas Corey, ele não colocou o
corpo das crianças ali. Então quer dizer que acabaram encontrando esses corpos depois? Não é dito que os corpos foram encontrados ou que o William Afton soube esconder esses corpos depois, mas parece que ele estava testando uma teoria. Que é aquela coisa, né? FNAF e teoria anda de lado a lado, né? Praticamente é a mesma coisa chamar o irmão e o seu irmão mais novo. Enquanto em 1985 ele escondeu os corpos dentro dos animatrônicos e eles acabaram ativando e ficando possuídos, William Afton testa a possibilidade de pegar os corpos e colocarem perto dos animatrônicos para ver se as almas ou os espíritos ou qualquer coisa sobrenatural pudesse também influenciar os animatrônicos de ativarem ou de saírem por aí andando. E o problema é que funciona. O lugar, por conta de toda a coisa assombrada, de tudo que tá acontecendo, acaba também ativando os Toy Animatronics com as almas dessas crianças. Aí você me pergunta, então o que aconteceu com as almas dessas crianças? Possivelmente foram desmembradas por conta justamente que logo em 87 os Toy Animatronics foram descontinuados e também desmontados, fazendo com que os animatrônicos que já tinham os corpos das crianças dentro, que eram os Withereds, sendo reformados para a parte do FNAF 1, que é em 93. Se vocês se lembram, aquela caixa que tem no FNAF 3 já mostra que os animatrônicos foram desmontados. Então pode ser que o Happiest Day, que é o final feliz, pode ser que sejam as almas das crianças dos Toys sendo libertadas e aí elas encontram, né, o descanso, porque não tem o nome delas, elas acabaram não sendo lá tão importantes e depois parece que o próprio FNAF 3 limpa a alma delas, né, meio que elas agora estão livres. Mas as almas dos animatrônicos originais continuaram ainda ali, existindo depois de Withereds agora consertados no FNAF 1, como Fred, Bonnie, Chica, Foxy e Golden Freddy. Tá certo que o Golden Freddy não foi consertado, isso a gente já sabe, mas é aquela coisa, o Golden Freddy foi junto. Mas também nós temos que falar das mortes que o William Afton fez nos livros. Por mais que algumas mortes sejam justamente ali iguais aos jogos que nós vimos no próprio Into the Pit, no MSI, aquela coisa toda, mas na trilogia, antes dos livros, que só é mencionado, né, nos livros, ali do Silver Eyes, Twisted Ones e Fourth Closet, nós temos a Charlotte Emily, que novamente é morta na mão do William Afton, mas depois o seu pai tenta revivê-la, que é o grande plot twist dos 3 livros, né? Mas depois nós temos Michael Brooks, Cassidy, Suzy Fritz e um garoto sem nome. Aí você pode falar, Cor, quem que é Michael Brooks, pelo amor de Deus? É que assim, gente, nos livros originais ali da trilogia, o Scott Calton, ele falou justamente que é um novo universo para explicar as histórias dos jogos. Então nós sabemos que nos jogos são outros nomes, mas nos livros, né, tem outros nomes. Eu sei que é uma confusão do caramba, mas é as crianças do MCI praticamente, mais a Puppet. Só que diferente nos jogos que a Puppet saiu viva, nos livros a Puppet é revivida pelo pai dela. Não é a Puppet, é a alma que tá dentro dela, né? Que no caso é a Charlotte Emily. Temos também um policial que no próprio Silver Eyes o William Afton vai lá, esfaqueia o cara e ainda quebra o pescoço dele. E não feliz ainda, tem morte do William Afton na Fazbear Frights. Que aí nós podemos considerar o Andrew, que é a 6ª criança que nós vimos no Into the Pit, que é justamente que tá dentro do Fat, a criança que tá ali na bateria, que é depois revivida como fantasma despedaçado, ou Stitch Wraith. Não sabemos como o William Afton matou o Andrew, mas é muito provavelmente a morte causada por ele, porque o Stitch Wraith quer se vingar de quem matou ele, aquele que você não deveria ter matado. Temos também novamente revivendo a morte da Suzy, né, aquela coisa toda que acontece na própria história da Chica que tem nos livros. Temos também o Phineas Taggart, que no controle que o William Afton conseguiu exercer dentro do Stitch Wraith, né, fazendo ali com que ele matasse o próprio doutor. E também temos outras 5 pessoas que o Stitch Wraith matou sob o controle, né, do William Afton. Caso vocês não saibam, é aquela parte dos epílogos que tem na Fazbear Frights, que o Stitch Wraith ele vai andando, né, meio desorientado, mas parece que estava sendo controlado pelo William Afton. Então é aquela coisa do bicho ser tão ruim que ele até mandava, né, nos animatrônicos matar e fazer aquela coisa toda. Algo que foi explorado até no filme, que nem nós vimos que o William Afton jogava, né, o guarda lá para justamente limpar as evidências.
e aí fazia com que os animatrônicos finalizassem o trabalho dele. Então nós podemos colocar até as mortes do filme aqui, pois justamente o William Afton utilizava o FNAF 1 ali no filme como o seu, vamos pôr assim, açougue particular. Colocava que ele não gostava lá para trabalhar de segurança, entre aspas, e aí depois os animatrônicos encarregavam de aniquilar o cara. Então nós podemos colocar o primeiro guarda que aparece justamente na parte do filme. Temos também o Phone Guy que morre no The Week Before pelos animatrônicos. E temos também, né, as pessoas que tentaram invadir a própria pizzaria, aquela coisa toda do plot, né? Que a tia, justamente, do Mike Schmidt com a Abe, tenta pegar a guarda da Abe para ela ganhar um dinheiro do Estado. E aí a tia, sem vergonha, fala: ah, não, vamos mandar uma galera lá pra arrebentar com tudo, pra ele poder perder a guarda, né? Falar: ó, a galera invadiu o lugar, então o contratante dele vai mandar ele embora. Mas mal sabia ela que o William Afton tava justamente querendo colocar o cara lá dentro porque ele era irmão de uma das crianças que ele sequestrou há muito tempo atrás. Então nós temos justamente para os animatrônicos estarem possuídos são mais 5 crianças, o Carl, Hank, Jeff, Maxine, a Jane Schmidt que morre lá depois no final pro Golden Freddy, e também podemos colocar aqui o Garrett Schmidt, que é o que dá a entender, o William Afton já fez, né, a morte do irmãozinho, né, do Mike Schmidt. Então dá pra computar aí fácil pelo menos mais de umas 30 mortes. O editor vai ajudar a contar aí pra nós, pra ver quantas crianças e quantas pessoas, indiretamente ou diretamente, William Afton atingiu a morte delas. Aí muita gente pode falar assim, então quem é o mais ruim? O Elliot Ludwig de Pop Playtime, que acabou fazendo as crianças num moedor de carne para virar experimentos, ou o William Afton, que fez as mortes mais pessoais, fazia esse jogo de manipulação, jogar as pessoas dentro da pizzaria, pegava, escondia corpo, depois pegava a alma das crianças, colocava em outros animatrônicos para matar e tal. Quem que você acha? Eu acho que a intenção não é nem tanto a quantidade de mortes, eu acho que é o jeito que as mortes são feitas que torna cada um sendo atacado do jeito que é. Acho o Elliot Ludwig bem mais assustador por conta que é praticamente um massacre, que é até respondido pelos próprios experimentos na hora da alegria se vingando de todo mundo ali, de inocentes a culpados. Mas também temos o William Afton que fazia as mortes serem pessoais, fora outras crianças que dão a entender na história do Ditofobia que o William Afton sequestrava e também fazia os seus experimentos, né? Aquela coisa dos nightmares, aquela coisa alucinógena que nós já vimos que o William Afton também sabia fazer. Mas também o homem por trás do ruim, ele era ruim, tanto que até isso ele não morria, porque a droga da criança não deixava ele morrer. Aquele que você não deveria ter matado, que foi a Ultimate Custom Night. Enfim, pessoas, eu vou deixar pra você que tá assistindo o vídeo determinar quem é o mais atacado, quem é o mais vilão, quem foi o mais absurdo de todo esse tempo. Lembrando, Five Nights at Freddy's ainda terão novos jogos e Pop Playtime terão novos jogos. Comenta aí o que vocês acharam desse estilo de vídeo. Se vocês quiserem, a gente pode fazer de outras franquias, e se vocês quiserem aí de outros jogos interessantes, podemos colocar aqui também. Muito obrigado, pessoas, deixa o gostei, se inscreva no canal, ativa o sino, para vocês não perderem nada do que tá acontecendo aqui. São vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. O comentário de vocês é muito importante, eu agradeço muito por vocês estarem aqui, e comenta o que vocês acharam, e também o que vocês gostariam de ver aqui no canal. Muito obrigado, pessoas, eu me despeço de vocês, e até a próxima.